Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Lilian Santos. Lilian é neuropsicóloga e é da equipe de avaliação diagnóstica da PAI e vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre avaliação neuropsicológica. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e clicarem no sininho das notificações para receberem todo o nosso conteúdo. Muito obrigada! Olá, Lilian, seja muito bem-vinda. Olá, Denise, muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui. Lilian, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, por que você decidiu ser neuropsicóloga? Bom, então a neuropsicologia acabou aparecendo, caindo de paraquedas, né, na minha vida. Então, eu sou formada em psicologia, né, essa é a minha formação inicial, e agora eu faço tudo que é diferente do que eu pensava durante a graduação, né? Então, na graduação eu não tinha ideia nenhuma de trabalhar com avaliação, eu não gostava das testagens, inclusive, que é o que a gente usa muito, né, neuropsicólogo usa muito. Não tinha interesse, por exemplo, pela área da educação, para trabalhar com criança, nem adolescente, de repente tudo mudou. Exatamente no último ano da faculdade de psicologia, que eu estudei na PUC, lá em Campinas, então foi no último ano, onde eu fiz um estágio de menor duração, assim, dos que a gente fazia. Eu fiz uma escola lá no bairro em Campinas, no Jardim Rosina, se eu não me engano, e aquilo me tocou, né? Estar naquele bairro, vendo professores e crianças com dificuldades dentro da sala de aula, me tocou muito, né? E não eram só crianças ali com dificuldade por conta de algum transtorno de aprendizagem, nada assim, eram às vezes até questões sociais. E foi ótimo, porque eu estava no último ano da faculdade, sem saber, gente, eu estudei 5 anos, onde eu vou, qual é o meu lugar dentro da psicologia, né? E nesse estágio eu me encontrei, eu falei, agora eu já sei onde é que eu posso ajudar. Mas também foi um desespero, porque tudo aquilo que eu me interessei foi exatamente aquilo que eu não me envolvi com tanta ênfase durante toda a faculdade. Então, daí eu descobri um aprimoramento na Unicamp em psicopedagogia aplicada à neurologia infantil. Então, eu sempre gostei de neurologia, de neurociências, e fui para esse aprimoramento, consegui passar. Fiquei 1 ano na Unicamp, né, atendendo lá no ambulatório, e lá a neuropsicologia veio, né? Então lá eu aprendi toda a bateria de testes, todos os testes, né, que a gente utilizava lá. Era um serviço que, se eu não me engano, agora não existe mais, mas era um serviço que atendia o país inteiro, né? Então vinham pessoas, crianças de muito longe, né? Lá o público principal que atendia eram crianças e adolescentes com queixa de dificuldade escolar, que iam lá para a gente fazer a avaliação, né? Dividimos lá em 4 aprimorandos. Eu também lembro que, na época, as crianças com mais demanda, né, que mais eram desafiadoras, enquanto da avaliação mesmo, dos instrumentos, da forma que respondia, da forma que eu tinha que interagir com essas crianças, as mais desafiadoras vinham para mim. Então, de 4 aprimorandos, eu falava assim, gente, Deus deve ter algum propósito e eu ainda não sei, né? Mas vamos lá. E daí é isso, né? Quando, sem saber, eu já estava dentro da inclusão, e quando a gente entra na inclusão, né? Eu te lembro que tem uma amiga muito querida que fala, quando o bichinho da inclusão pica a gente, já era, não tem mais como a gente sair, a gente não consegue ir para outro canto. Verdade. Então eu já tinha sido picada por esse bichinho, e daí vim, né, fazer trabalho voluntário numa instituição em Dayatuba, né, que é a cidade aqui onde eu moro, e a coisa foi indo, né, comecei com menos ainda na avaliação neuropsicológica, mas já fazendo um pouco de avaliação por conta desse 1 ano, assim, de uma demanda muito grande, uma experiência muito grande. E trabalhar na Unicamp você vê em 1 ano coisa que talvez você não veja em 30 de formado, né, então foi muito bom. E a coisa foi andando, de repente eu me vi, né, então, trabalhando na PAI, eu recebi
a divulgação de uma vaga para psicólogo na PAI, era para psicólogo, para trabalhar com um grupo de interdicção de crianças com deficiência intelectual, que era o público que eu trabalhava na outra instituição aqui em Indaiatuba. Fui, né, para essa vaga, trabalhar grupo, enfim. Quando eu cheguei lá para fazer minha entrevista, estava iniciando aí um projeto novo, né, dentro da avaliação. A PAI já tinha um serviço de avaliação formado, estruturado, mas tinha uma proposta de ampliação. E para essa ampliação precisaria de um outro profissional, né, dentro da psicologia, um neuropsicólogo. E daí, quando elas viram o meu currículo e eu contando toda a minha trajetória, você não vai para lá, a gente tem uma outra vaga. E quando eu vi, eu era neuropsicóloga, né? Eu estava trabalhando com neuropsicologia, com coisas que eu nunca tinha imaginado trabalhar antes, né? Eu tinha planejado, principalmente, lá na faculdade, nem conhecia, na verdade, a avaliação neuropsicológica em si. E é algo que agora eu sou apaixonada, né? Isso que eu ia te perguntar, agora você gosta da avaliação, né? Que bom. Sim, sou apaixonada pela neuropsicologia. Eu costumo dizer, né, e sempre que eu converso com pessoas que vou dar palestra, algo do tipo, eu falo, primeiro, eu preciso ter uma imagem de cérebro. Se não tiver uma imagem de cérebro, não sou eu que estou falando ali. E eu vejo primeiro os cérebros, as circuitarias, as engrenagens todas, e isso vai me ajudando a entender a pessoa, né? Que bacana. Então, eu sou agora apaixonada por tudo aquilo que eu faço. Foi assim que eu cheguei na neuropsicologia. Então, eu lembro também que tinham professores da faculdade que eles falavam, não é você que escolhe a abordagem, não é você que escolhe onde você vai trabalhar. Você é escolhido por aquilo. E hoje isso faz total sentido para mim. Escolhida pela neuropsicologia. Que bacana. E hoje, então, é uma dúvida também, falando da avaliação, né, neuropsicológica, é uma dúvida que as mães têm, né? O que é a avaliação neuropsicológica e qual o objetivo dela? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. A avaliação neuropsicológica, ela é uma forma, né, um instrumento, vamos dizer assim, que ajuda a gente a entender como o outro funciona, né? A partir de uma forma mesmo mais cognitiva, neurobiológica, né? Então, como são os circuitos dentro da cabeça dessa pessoa? Eu costumo dizer, quando eu vou conversar com as famílias, né, até mesmo com algumas crianças, que é como se dentro da nossa cabeça tivesse uma cidade inteira, com todas as ruas, né, com os carros, todas as passagens, os bairros. E na avaliação neuropsicológica, é como se a gente viesse com um drone, né, fotografando, fazendo um mapa de toda essa cidade. E a gente consegue entender como é que funciona realmente o cérebro dessa pessoa, né? Então, como é que estão essas ruas? Você tem alguma rua aí que está interrompida, interditada, que está esburacada, né? Que são essas funções neuropsicológicas que a gente avalia. Então, tanto a memória, a própria inteligência, né? E nós compreendemos inteligência como sendo tudo aquilo que a pessoa consegue fazer, a capacidade da pessoa fazer algo, sem precisar de tanta ajuda, né? De uma forma criativa, porque inteligência e criatividade estão sempre muito juntos, adaptado ao ambiente, ao lugar onde a pessoa está, né? Então, isso é inteligência. A gente não pensa só em inteligência em termos de pontuação, de QI, né? Que a gente escuta falar bastante. Então, esta é a inteligência. Então, nós avaliamos inteligência, memória, as funções executivas, que são outras habilidades aí que ajudam também a pessoa a se adaptar, ter um comportamento mais adequado, mais como seria esperado no lugar onde ela está, e a resolver os problemas aí de forma criativa, atenção, concentração. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai avaliar, ela vai mapeando, né, rastreando todas as funções ali, né, da circuitaria dessa pessoa, cognitivas dessa pessoa. Não necessariamente precisa ter um problema estrutural, né? Então, a avaliação neuropsicológica, eu sempre falo, principalmente com as crianças, né? Eu vou descobrir como é que funciona aí dentro da sua cabeça, mas para isso eu não vou precisar abrir ela e nem te enfiar dentro de uma máquina. Sim, você explica direitinho. Sim, para a criança poder ficar tranquila, ficar com medo, né? Entender e não ter medo, né, do que vai acontecer. Sim, funciona dentro da minha cabeça, vai abrir minha cabeça? Não, fica tranquilo. Então, ela ajuda, né, nos ajuda a isso. Então, é uma forma de exame, sim, um exame neuropsicológico, né, que não precisa de máquina, são através de atividades, de testes específicos. Então, são atividades específicas
que muitas delas só um psicólogo, né, que tem formação em psicologia, podem utilizar. E eu vou aplicando isso com as pessoas, desde criança até adulto, né, até idoso. Vou aplicando essas atividades com essa pessoa e depois eu analiso as respostas. E a análise dessas respostas vai me ajudar a ver como está aquela pessoa e como está aquela pessoa comparado àquilo que seria esperado para a idade dela, para a faixa etária. Então, a comparação que nós fazemos é sempre pensando na faixa etária. E daí a gente vai ter uma ideia, se aquela pessoa está dentro da média esperada, está abaixo da média ou está acima da média esperada, em quais funções, o que precisa ser reabilitado, o que precisa de uma melhor intervenção, né? E dentro, assim, da avaliação neuropsicológica, a gente consegue olhar até algumas questões emocionais, né? Então, existem alguns testes específicos também que vão falar aí da parte da emoção, de humor. Então, ajuda nós pensarmos, por exemplo, uma pessoa que tenha, vamos pensar, esteja numa depressão, né? Então, esteja em um transtorno de humor depressivo. A gente já sabe, né, que essa pessoa ela vai ter a avaliação dela, os resultados vão ser mais abaixo do que aquilo que seria esperado. Uma pessoa, se ela não tivesse com depressão. Isso é importante a gente olhar, né? É importante numa avaliação neuropsicológica, neuropsicólogo, você está muito atento a isso. Então, não é só aplicar teste e não olhar a pessoa que está ali na minha frente, a criança que está ali na minha frente, o adulto, enfim. E a gente precisa considerar essa parte emocional do momento da avaliação. Uma pessoa estava ansiosa naquele dia, estava com medo, estava com fome, né? Então, nós trabalhamos lá na... Né, várias coisas que você tem que observar, e é bem completa, né, a avaliação, pelo que eu estou entendendo, né? Para considerar, né, para a gente chegar num diagnóstico. Nem sempre a avaliação neuropsicológica vai levar a um diagnóstico em si, né? Então, vou pensar em termos de... Eu gosto muito do termo de doença, né? Não vai dizer necessariamente que a pessoa tem um transtorno, mas vai dizer como aquela pessoa funciona, né? Então, a gente chega ao final da avaliação dizendo, este indivíduo, neste momento, isso também é muito importante, mas não significa que vai ser para a vida toda daquele jeito. Naquele momento da avaliação, este indivíduo estava funcionando desta forma, né? E daí a gente vai orientar tanto intervenção, como a parte escolar, que tem na escola, relações de trabalho, de família. Sabe aquela frase do conhece-te a ti mesmo? Acho que eu resume a avaliação neuropsicológica, assim, para mim, a importância dela. Isso é muito importante, sabe? Que você explique, foi de uma forma aí que ficou bem clara, né, o que é e como é feita essa avaliação, para que as mães também fiquem tranquilas, né? Porque, de repente, pega um profissional que fala, olha, eu tenho que fazer uma avaliação, mas espera aí, como é que é? E a mãe fica meio perdida, tanto quanto a criança, né? Tipo, nossa, o que vai ser feito, né? Então, é muito bacana, essa informação que você deu é muito bacana. E ficou bem claro, isso é bem legal. E agora, em relação ao diagnóstico precoce, né? Qual é a importância desse diagnóstico precoce? O que você pode nos dizer sobre o diagnóstico precoce? Tudo que é relacionado, né, tem a palavra precoce junto, pensando em termos de intervenção, de estimulação, a importância, assim, uma das maiores possíveis, né? Eu já estou aí há um tempo trabalhando com avaliação, então eu já tive a possibilidade de ver pequenininhos, né, desde a avaliação de pequenininhos chegando ali para a avaliação. Então agora eu estou no momento onde eu já faço avaliação neuropsicológica com teste padronizado em criança de 2 anos e meio, né? Então desde os 2 anos. Com que idade que pode ser feito já esse diagnóstico precoce? Existem existem testes, né, aí para avaliar atrasos no desenvolvimento, né, aí no desenvolvimento neuropsicomotor no geral, dá para ser feito com criança de 1 mês, né, então desde um mês já existem testes específicos, né, então vou até citar aqui o nome de um, por exemplo, tem a escala Bailey, né, que nós até utilizamos lá na PA, então desde 1 mês de vida, a gente já consegue aplicar algumas tarefas específicas, padronizadas, para a gente ver se essa criança, se esse bebezinho, ele está com algum atraso ou não no neurodesenvolvimento. E, óbvio, para criança assim tão pequena, já é indicado quando de cara aconteceu alguma coisa, né? Então, uma criança que já no pré-natal foi identificada alguma questão aí de desenvolvimento, seja alguma síndrome ou alguma malformação ali, já na época
do pré-natal, ou durante ali o momento do nascimento, né, esse período perinatal, então um pouquinho antes de nascer, enquanto está ali nascendo, até alguns dias ali, algumas horas depois de nascer. Então, são crianças que logo no início já aconteceu alguma coisa que a gente precisa olhar com mais calma para essa criança. Já tem uma história que faz a gente olhar com mais calma. Então, desde pequenininho, a gente já pode verificar isso. Poxa, mas bem cedo mesmo. Eu achei que era depois de uma certa idade, tá? Então é bem bebezinho, já dá para avaliar. Porque é um momento que a gente já começa a iniciar a intervenção, né? Então, a gente já identifica um atraso. Como eu falei, como a avaliação ela é pontual, a gente já identifica um atraso, a gente já começa a intervenção, e às vezes ali depois de 3, 4 meses, como a criança, o cérebro ainda da criança é muito, muito fresco, é muito plástico, ainda tem muitas possibilidades de mudança, a gente consegue superar ou minimizar essas dificuldades que a criança estava apresentando, né? Por isso que é importante, né, essa intervenção já precoce mesmo, quanto antes, né, enquanto o cérebro é mais plástico, é que o bebezinha vai absorvendo e desenvolvendo mais com esses estímulos, né, com toda... Ainda fazendo essa relação com o cérebro de uma cidade, né, é como se o cérebro de uma criança pequenininha fosse um bairro novo, que ainda está vendendo os lotes, né? Ainda está abrindo as ruas. Então, é a hora que a gente tem realmente para intervir. Lógico que, por favor, as famílias, as mães que estão vendo, que vão assistir aqui essa nossa entrevista, não precisam sair correndo. Meu filho está com um mês, sai da maternidade, eu vou, não, está tudo bem, né? Não precisa tudo isso. A gente tem alguns marcos, né? Então, está acompanhando a criança, está passando por pediatra, está percebendo algumas dificuldades. Então, criança que não está ficando firme, né? Não fica firme o pescoço, não fica firme o tronco. Crianças que mais lá na frente, quando é que chega o grosso mesmo da avaliação? Criança que não fala. Então, está demorando para falar. Então, por volta lá de 2 anos, 2 anos e meio, são quando, assim, a maioria das crianças chegam, nessas que não tiveram nada no início, então tem uma síndrome, não teve um acontecimento ali logo perto do nascimento que possa justificar esse olhar mais especializado, mais atento, chegam a partir de 2 anos e pouquinho, quando não está falando, e às vezes é pela escola, né, porque as mães, às vezes a gente não tem muito parâmetro, só tem um filho só, não tem muito com quem comparar, né? Eu acho que meu filho tá normal, tá tudo dentro do esperado. E quando chega lá na escolinha, que também eu sou super a favor de quanto antes estiver na escola é bom, por conta do desenvolvimento, e a escola, ela tem um padrão de comparação muito maior, né? Então, às vezes tem 20 crianças ali numa mesma sala, 15, 25. Então, eu consigo ver dentro daquela média da minha sala, quem é que está dentro da média, quem está abaixo, para poder começar a dar esses toques para a família. E não dá para intervenção. Para quanto antes intervir, fazer a avaliação. E a avaliação é importante para isso, porque então ela me dá um norte de onde é que eu preciso fazer a intervenção. Né? O que eu preciso fazer para essa criança? Quais são as áreas que eu preciso estimular? Até por isso, como o cérebro, né, da criança ainda é muito plástico, né? Então esse bairro, esse loteamento está se criando, em alguns casos, não são todos, mas principalmente, por exemplo, na deficiência intelectual, não é sempre, né? Acho que são raros casos, ou a minoria dos casos, que pelo menos lá na equipe onde eu trabalho, que a gente já fecha como uma deficiência intelectual. A gente já fecha como um transtorno específico ali do desenvolvimento, porque nós acreditamos no poder da intervenção precoce, da estimulação precoce, e a gente sabe da plasticidade que existe, né? A gente sabe de todas essas mudanças que podem acontecer. E as classificações aí, né? Porque também a gente não dá nenhum diagnóstico da nossa cabeça, né? Então, a gente tem aí uma bíblia, né? Algumas famílias já devem até conhecer, que chama CID, que é o código lá que a gente tem quando tem alguma coisa. Todo mundo tem um CID, pelo menos alguma vez na vida, quando pega um atestado, tem lá o CID, que é esse código aí. Esse CID, que ele dá, é um livro que tem um monte de coisa, né? Tem todos os transtornos possíveis até agora. E daí, é como se fosse uma listinha de supermercado. Então, precisa ter uma lista de sinais e sintomas
para eu poder dizer que essa criança, que essa pessoa tem um diagnóstico específico. E existem alguns CIDs, existem algumas numerações, alguns nomes aí, que são reservados para criança até 5 anos. Então, até os 5 anos, eu aponto que essa criança tem dificuldade, sim, né? Então, por exemplo, um atraso global do desenvolvimento. Fala, está atrasada, esse desenvolvimento motor, então, é uma criança muito molinha, né? Eu observo vários atrasos, faço um teste de inteligência lá a partir de 2 anos e meio, vejo também que essa criança está abaixo daquilo que seria esperado para a idade dela, então eu falo que ela tem um atraso global, né? E é até 5 anos. Depois dos 5, então lá com 6 anos, volta de novo para a avaliação, e daí nós vamos ver, né, como é que ficou, para ver se melhorou depois de intervenção, se mantém as dificuldades, quais dificuldades mantém, para ver se a gente vai fechar um diagnóstico ou não, né? Para, a partir dali, nós temos um olhar diferente, não só quem está intervindo, mas todo mundo tem um olhar diferente para essa criança e atender às necessidades dela, né, dentro daquilo que é preciso. É uma coisa que você falou muito importante, que eu acho que enquanto a criança é pequena e está desenvolvendo, como você disse, ele não pode já fechar, né? Eu acho que assim, uma preocupação muito grande das mães, ai, nossa, deu um CID de determinada coisa, mas eu acho que assim, não pode se apavorar, né? Porque essa criança está em desenvolvimento, essa criança está sendo estimulada, então é ter calma nesse momento, né? Não entrar em pânico. Até uma coisa que a gente está conversando outro dia, né? Porque depois que tem esse diagnóstico, e depois, né? Como é que fica depois? Como é que essas mães ficam depois desse diagnóstico? Você sente muito isso, você vê muito isso, né? Em relação às mães, conversa com as mães a esse respeito, né? Sim. É lá dentro da equipe de avaliação, então, assim, eu participo de todas as devolutivas, né? Então, sou eu que vou lá entregar o relatório, chamo a mãe da família para poder entregar esse relatório, explicar como foi a avaliação, o resultado da avaliação. A gente tenta estar sempre o máximo da equipe ali junto, né? Então, seja, se não tiver todo mundo, então que eu esteja, que o médico ali, a médica também da equipe, neuropediatra, esteja junto, participando. É importante para a gente acolher essa mãe e explicar da melhor forma possível. Existem alguns casos que acontece, então eu falei, não é sempre que a gente já fecha um diagnóstico específico, mas em alguns casos, eu até costumo falar para as mães, quando iniciam, né, então ainda não sei quem é essa criança. Aqui, por exemplo, o nosso serviço lá é muito específico para uma avaliação de uma deficiência intelectual. Nós conseguimos perceber outras coisas, mas na APAE, por exemplo, o foco, né, o objetivo principal da avaliação é dizer se tem deficiência intelectual ou não. Isso a gente consegue dizer com toda certeza absoluta. Outras questões, outros atrasos, a gente pontua e às vezes devolve para a rede, né, para outros profissionais poderem acompanhar, porque não é uma coisa que dá em 2 sessões eu olhar e já consigo definir. Eu preciso de um acompanhamento maior. Mas existem os casos que eu falo que são casos de livro, que você pega aquele checklist, aquela listinha de sinais e sintomas, a criança, antes dos 5, já tem tudo que está descrito ali, né? E se eu estou vendo que é um bairro, por exemplo, que já está ali, né, um loteamento novo, que está começando, mas eu já estou vendo, por exemplo, que o projeto não foi legal, né? Vamos pensar nessa analogia, o projeto não foi legal, não compraram os melhores materiais, estão abrindo rua no lugar errado, eu já sei que ali vai ter problema, né? Então, na criança, quando a gente percebe que ela está com todos os sinais e sintomas, mesmo antes dos 5 anos, a gente já consegue fechar o diagnóstico, né? Que é, por exemplo, o diagnóstico, o que nós fazemos, é o diagnóstico da deficiência intelectual, aí que esse a gente dá com certeza, diagnóstico do transtorno do espectro autismo, né? Então, o autismo, até aí, que também está bastante em voga agora, quando é muito clássico, a gente já fecha. E daí, quando a gente vou conversar isso com as mães, né? Tem mães, foi um pouco do que nós conversamos um outro dia, que eu explico toda a avaliação, eu explico todo o relatório, e aí, tem alguma dúvida? E a pessoa me olha com uma cara, um ponto de interrogação enorme,
Mas que nem a pergunta, nem dúvida, ela sabe, ela tem todas as dúvidas. Não consegue nem formular. Que pergunta que eu tenho que fazer? Eu tenho todas as dúvidas possíveis, né? É verdade, são muitas dúvidas. Sim, quando a gente escuta esse diagnóstico, e eu sempre me coloquei, né? Agora ainda mais me coloco no lugar dessas mães, é assim, calma, tá tudo bem. E uma coisa que precisa ter muito claro é, esse diagnóstico, esse código, esse nome, vai ajudar muito essa criança daqui para frente. Porque agora a gente sabe exatamente o que está acontecendo, a gente sabe exatamente que caminho tomar. Então, mesmo uma criança, lógico que o cérebro é muito plástico, né? Ainda vai mudar bastante, ainda tem muita possibilidade de desenvolvimento. Então, eu também costumo dizer, principalmente as crianças que têm uma dificuldade de fala, você vai me perguntar se vai falar ou não? Não sei. Não nos treme a bola de cristal, não dá para a gente saber disso. Mas a gente estimula para que aquela criança atinja o máximo que for possível para ela. Então, quanto antes também a gente sabe, né, essa importância do diagnóstico, quanto antes a gente sabe, mais fácil a gente consegue intervir exatamente naquilo que precisa, a gente não fica patinando. Eu tenho até um caso aqui, por exemplo, esse não foi na PAI que eu atendi aqui na clínica, por exemplo, um adulto de 28 anos. Sempre teve dificuldades, sempre tinha questões, passando em intervenções, passando por terapia, nenhum diagnóstico fechado, e daí chega para avaliação com 29 anos, né? 28 para 29. Não foi um caso simples, não vou dizer que ninguém fechou porque não sabia, não foi simples, nem para mim, que eu fiquei olhando e falei, gente, mas o que acontece? Porque daí é quando a gente olha, a testagem, os testes, estava tudo dentro da média. Mas eu olho para aquela pessoa, ela não funciona como está dando no teste, num geral, na vida. Né? Então, a inteligência está dentro da média. Quando ele está lá na rua, quando ele está trabalhando, as coisas que ele faz, os comportamentos, não são compatíveis com aquilo que está lá no teste. Então, o que está acontecendo? Isso também a gente tem que levar em consideração, porque eu estou com ele na clínica, só eu e ele, né? Quando a gente devolve para a escola, a gente fala, eu sei que na escola, na sala de aula, tem mais um monte de aluno. E lá na avaliação, só eu e a criança, né? Então, por exemplo, isso aí a gente descobriu que ele era autista, com 28 anos. Lógico, autismo leve. Mas imagina... Mas só foi diagnosticado aos 28. Aos 28, 29. Então, pensa o tempo de estimulação que ele perdeu. E o tempo de trabalho que a gente vai ter que ter para, por exemplo, poder mudar e estimular esses 29 anos dentro de um mesmo padrão. E as dificuldades que ele passou que poderia ter sido mais leve, né? Lógico, imagina essa família. A família toda, né? É muito complexo isso. Então, o diagnóstico precoce ele é importante por isso. Quanto antes a gente descobre, mais rápido a gente consegue definir. E quando tem um diagnóstico, fechou o diagnóstico, mãe, por favor, calma, tá tudo bem, tá? Isso também é outra coisa que eu falo muito. Isto não muda o filho que você está vendo. Sim. A gente só tá dando um nome para essas dificuldades que você já conhece dele. Então, não é outra criança. Você não tá levando para casa outra criança só por conta desse papel que eu tô te entregando. Eu acho que assusta, né? É o que você falou, peraí, é o seu filho, então, né? Tenha calma. E o fato de ter esse diagnóstico realmente ajuda, porque a partir daí você sabe como você vai agir, o que a criança precisa de estímulo, né, qual profissional procurar. Então, isso ajuda muito. E, assim, contar que realmente que tem coisas que não... Você tem que fazer a sua parte, né? Você faz a sua parte, você leva aos profissionais essa estimulação, né, precoce. E a criança vai, com o tempo, mostrando aí muitas surpresas. Eu tive muitas surpresas com o meu filho, assim. Então, às vezes, né, as pessoas falam, olha, vai fazer só isso, ou vai fazer tal coisa. Não, de repente, ele age de uma forma que você fala, nossa, que legal. Então, isso é muito bacana, né? Porque não tem, você não tem, como que eu vou te dizer... não é fechado, olha, é assim, né? Você vai estimulando e, de repente, você tem uma surpresa boa, essa criança responde de uma forma bacana e isso é muito gostoso. Mas é importante, eu acho que isso que você está falando das mães, esse acolhimento que vocês fazem com as mães, né?
porque a mãe precisa desse apoio nesse primeiro momento, né, até ela saber como lidar com a situação e entender o que está passando, esclarecer dúvidas. É fundamental esse momento e esse acolhimento, né? Porque muitas vezes ela não tem com quem conversar sobre isso, né? Então, na época que o Dani era pequeno, por exemplo, quem acompanha o canal sabe, né, que o Dani tem deficiência, então não sabia com quem conversar. Então, conversava com o médico, dava alguma orientação, mas faltava muita coisa. Então, hoje, graças a Deus, tem trabalhos lindos, assim como vocês fazem, tem esse acolhimento das mães, esse trabalho fantástico, né, de estimulação precoce, então, de diagnóstico e estimulação. Então, é bem bacana. Isso ajuda, com certeza, muitas famílias, muitas crianças, né? Sim, sim. A ideia é essa, né? Então, a gente acolher isso está dizendo, não é o que eu estou dizendo, é muito do momento. Então, a avaliação é agora, daqui 3, 4 anos. Então, às vezes, por exemplo, numa avaliação na médica, pode aparecer lá e a gente coloca isso como parâmetro, porque é importante para a mãe, para quem vai intervir depois, sei lá, por exemplo, a linguagem dessa criança de 5 anos é como se ela tivesse 2, é como se ela tivesse 1 ano de idade. É importante ter esse parâmetro, mas a gente sempre deixa muito claro, não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Tem 4, 3 anos de diferença daquilo que deveria ser. Neste momento está desse jeito, porque não é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não é por aí, né? A gente, qualquer pessoa consegue mudar. Eu acredito no poder da mudança pessoal. Se eu não acreditasse, eu nem psicóloga seria, né? Eu acho que eu acredito nisso. E é por isso sempre que eu trabalho. E nós, assim, não dá pra gente, não dá pra ser um bom neuropsicólogo, dá pra ser um bom profissional só fazendo avaliação. Mas quando a gente vai para intervenção, né, lá na PAI especificamente eu não trabalho com intervenção, mas eu vejo a intervenção em outros lugares, eu vejo intervenção na clínica, e é assim tão gratificante e emocionante pra gente que trabalha, né? Eu, pelo menos, como eu sou apaixonada por aquilo que eu faço, eu olho para algumas crianças e eu até falo assim para elas, pessoal, vamos tentar um negócio? Às vezes a criança não fala comigo, não tem ideia do que eu esteja fazendo, mas eu estou conversando com a criança. Isso aí já chama psicoeducação, né? E eu faço isso com todo mundo. Que é passar sempre para a criança o que está acontecendo, para a criança, para a família, para todo mundo. O que está acontecendo? Vamos fazer um negócio? E eu puxo a criança, eu dou um passo maior e eu vejo se a criança me acompanha. E eu até falo, tanto para a criança quanto para a mãe, depois eu falo, se não for para ser ousada, nem sai da minha casa. Né? Então, às vezes, a criança não sabe nem ler. Eu falo, vamos aprender a escrever seu nome? Tudo bem que ela, talvez, naquele primeiro momento, ela não saiba que ela está escrevendo o nome dela. São desenhos, são riscos. Mas, aos poucos, e com a estimulação, a gente vê e é, assim, belíssimo. Eu me emociono quando eu vejo essas coisas, né? Que as mães mandam vídeo para mim, manda vídeo, olha o que eu tô fazendo e tal. Eu também eu acolho muito, mas eu também, às vezes, a gente precisa puxar, né, a orelha, né, das mães. Sim, às vezes não, é necessário. É necessário. E na devolutiva, por exemplo, a gente vê uma angústia muito grande, eu super entendo, do julgamento. Porque além de não ter com quem falar, as pessoas que se aproximam, elas se aproximam para me julgar, para julgar aquilo que meu filho está fazendo, minha filha está fazendo, mas não para me ajudar. Na verdade, elas acham que estão ajudando, né? Acho que também não é por mal que ninguém seja tão ruim assim a ponto de fazer isso. Mas a gente escuta assim as mães dizendo, eu não tenho com quem falar. Porque a vizinha fala, a minha mãe fala, né? Às vezes até a pessoa ali da família, o pai fala que a culpa é minha e tal. E uma fala que eu peguei muito da doutora Angélica, né? A médica lá que trabalha com a gente, até já citando ela, que é muito querida. E a fala é muito dela, assim, o filho é seu. Você será por ele. Esquece o que está todo mundo falando. Então, é uma forma da gente empoderar essa mãe. A gente dizer para ela, esquece todo mundo. Né? Nós estamos te dando um caminho, a gente está explicando como é que seu filho funciona, a gente está dizendo que não é culpa sua, não é você que não está educando, não é que está fazendo birra, porque você está sendo mole demais. Então, porque as pessoas falam realmente. Sim, você fez até agora o melhor. Né? E o melhor, inclusive, de vir buscar a avaliação, inclusive de estar aqui ouvindo a gente.
Então, agora a gente está te dando indicações e você vai seguindo esses profissionais. Esquece os outros. Isso que é importante. Seguir os profissionais, porque você vai ouvir, assim como eu ouvi, né? As mães, né, que estão nos ouvindo também, ouvem 1000 opiniões, né? E até assim, você está fazendo errado, ou você está mimando muito, ou você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas a mãe convive ali com o filho no dia a dia, ela sabe os limites dele também. É lógico que eu sempre falo isso, às vezes a gente tem que se policiar um pouco para não ser super protetora, mas filho é filho, né? A gente quer mimar, mas tem que deixá-los, né, fazer aquilo que ele é capaz, incentivá-lo a fazer, mas também não pode se sentir culpada por tudo, né, e ficar, sabe, assim, sofrendo por isso. E ouvindo, né, porque às vezes, por exemplo, em determinados comportamentos do Dani, eu sei como lidar, né? Então, talvez uma outra pessoa ache que não, tem que agir assim, ou tem que agir assim, mas eu sei os limites dele, eu sei como ele reage, eu sei. Então, eu acho que é importante isso que você falou, a mãe se empoderar, ela é a mãe, o filho é dela, ela sabe como lidar, ela vai, se ela não souber, ela vai aprender, mas ela precisa aprender com a orientação dos profissionais, vai estar muito bem orientada, né? E às vezes, até a própria mãe, né? Porque uma mãe fragilizada, e eu, às vezes, estou dos dois lados, eu escuto os dois lados, eu escuto tanto o lado da família, como eu também escuto a escola, por exemplo, a gente tem muito contato com a escola. E eu escuto, assim, às vezes as escolas falando coisas, né? Ou os pais, as mães dizendo, porque a escola falou tal coisa do meu filho, mandou eu ir correndo buscar ele naquele momento. E isso me pesa tanto, sabe? Porque eu penso, gente, cadê a sensibilidade desse profissional que está falando também com essa mãe? Dessa pessoa que está falando. E uma mãe fragilizada não consegue ajudar o seu filho. Sim. Não tem forças para. Tem que se fortalecer para ajudá-lo, né? Sim, sim. É verdade. Você gostaria de falar mais alguma coisa, deixar mais algum recadinho para as mães, para os familiares? Fique à vontade. O importante, né, aí, eu nem falei tanto isso, eu só citei o depois, né, então o depois, é isso, então tá fortalecido, fazer todas as perguntas que conseguir na hora, que não conseguir, faz depois, mas essa psicoeducação, né, então do mesmo jeito que eu explico para a mãe o que está acontecendo, é importante que chegue em casa e conte para a criança aquilo que ela conseguir entender, conforme ela for perguntando, mas por que eu sou diferente? Por que meus amigos estão aprendendo e eu ainda não? E é dizer que dentro da cabeça dela funciona diferente dos outros amigos. Cada um funciona de um jeito. Ela vai precisar de ajudas, aquela criança vai precisar de ajuda que talvez os amigos não precisem. E tudo bem. E que em alguns momentos os amigos vão precisar de ajuda de coisas que ela já sabe fazer. Né? Então é importante porque criança percebe, criança fala muito, né? Os outros apontam muito, e isso pode ser ruim para a autoestima daquela criança ali que tem um transtorno específico, que tem uma deficiência específica. Então, eu sou sempre a favor de que fale, de que conte para a criança o que é está acontecendo na linguagem dela. Então, tem um monte de vídeo na internet que a gente pode pegar, mostrar, para ajudar a criança. E para que a mãe entenda que, isso eu também falo muito, o diagnóstico ele não é um destino, não está fechado, e acabou, vai ser sempre assim, né? Então, não é a Gabriela, né? É um caminho, então não é um ponto final. Eu nunca percebo o diagnóstico como um ponto final, assim como uma vírgula, uma virada de página. E eu escuto muito, já ouvi muito isso de famílias dizendo, nossa, agora eu sei o que meu filho tem, agora eu sei do que ele precisa, agora eu sei do que ela precisa, eu sei o que eu preciso fazer, porque antes eu estava perdida. Né? Então, eu vejo que meu filho, eu vejo que minha filha tem dificuldade, que ela não é igual às outras crianças, mas eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que era, eu achava que eu estava louca. E eu estava imaginando, né? Então, a primeira coisa é essa, contem sim para os seus filhos, entendam que está tudo bem, não é um ponto final. Então, se por acaso uma mãe perceber que o filho está diferente, se ela perceber que tem alguma coisa ali que não está normal, vai atrás. Talvez não seja num primeiro médico, talvez não seja no segundo, não seja no terceiro, vai falar, tá tudo bem, tá normal, tem o seu tempo e tal. Eu recebo crianças de 10 anos que tiveram um baita no atraso de fala e que não foram identificados. E tem um profissional que eu gosto bastante, que ele diz, quando a mãe fala, escuta.
Porque a mãe tem razão. Verdade, é verdade. Então, vocês... E o bom profissional, ele sabe ouvir as mães, não é verdade? Sabe ouvir. E tem criança, assim, que eu fico um tempão avaliando, porque eu escuto o que a mãe fala e eu olho a criança e falo, ah, não tá batendo, não, mas tem alguma coisa. Se ela tá falando isso, é porque tá vendo alguma coisa. Lógico que não é um transtorno, às vezes não vai fechar um diagnóstico, mas é uma orientação melhor, é um manejo diferente, talvez a gente tenha que tentar. Então é isso, não é o fim do caminho, é uma vírgula. Continuem, insistam às vezes um pouco, né, se for necessário, com profissionais, porque é importante. A avaliação neuropsicológica não é um bicho de 7 cabeças, é mais um conhece-te a ti mesmo para daqui para frente a gente poder fazer uma nova história. Nossa, que lindo! Eu adorei conversar com você, eu tenho certeza que quem vai nos assistir vai adorar também, porque assim foram coisas muito importantes, dúvidas, né, que as mães têm, que muitos de nós temos, e, nossa, você explicou de uma forma que todas entendemos, ficou muito legal, ficou muito bacana, eu acho que foi muito importante, e isso que você falou realmente, participar a criança, né, explicar para a criança, conversar com essa criança, para que ela também se conheça, né? Sim, exatamente. Muito obrigada. Eu adoro falar das coisas que eu faço. Oi? Eu adoro falar das coisas que eu faço. Nossa, mas é um prazer te ouvir. Vamos conversar mais vezes. Pode chamar que eu venho. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigada, prazer foi meu. E eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até agora. Tenho certeza que, assim como eu, vocês adoraram ouvir a nossa conversa, esse bate-papo tão gostoso e esclarecedor. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E se vocês gostaram, compartilhem, para que chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. Muito obrigada.